Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, queria agradecer a participação de vocês nessa parte da tarde do nono Geopolíticas, Mineração, Petróleo e Geoconservação. Esse evento é realizado pela FEBRAGEL, pela Associação Profissional dos Geólogos do Rio de Janeiro e a Associação Paulista de Geólogos, e tem a participação, contribuição também do Clube de Engenharia, de várias outras entidades. Nessa parte da tarde, nós vamos discutir o projeto Geoparque Costão e Lagunas e seus desafios e ameaças. Para participar dessa mesa, nós estamos convidando como palestrante a Kátia Leite Mansur. A Kátia é geóloga formada na UFRJ em 1980 e doutora também pela UFRJ. Por 29 anos, atuou no Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, onde coordenou o projeto Caminho Geológico. Desde 2011, é professora do Departamento de Geologia da UFRJ, ministrando disciplinas na graduação e pós-graduação. Tem experiência em geoconservação, popularização da ciência, geologia ambiental e hidrogeologia. Faz parte da coordenação do projeto Caminhos de Darwin e do grupo de gestão do projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. É diretora do Museu de Geodiversidade. Em 2014, recebeu o prêmio Monteiro Lobato da Sociedade Brasileira de Geologia pelo seu trabalho de popularização da ciência. Então, Kátia, por favor. Como mediadora, nós queremos convidar a Maria Alice Ibanez Duarte. Ela é engenheira química, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Química pelo IME e doutora em Química pela Brunel University, na Inglaterra. Tem estágio de pós-doutorado no Departamento de Engenharia de Química na Master University do Canadá. A sua especialização em Gestão Ambiental pela Escola Politécnica da UFRJ. A Maria Alice foi química de petróleo no Cenpes Petrobras durante um bom tempo e depois passou a atuar na CPRM, chefiando a rede do Lamin. É assessora da diretoria, foi assessora da diretoria de infraestrutura geocientífica da CPRM. Foi diretora do Sindicato dos Químicos e Engenheiros Químicos do Rio de Janeiro, conselheira regional do CREA, conselheira do Clube de Engenharia em vários mandatos e a nossa atual vice-presidente. Por favor, seja muito bem-vinda. Né? Bom, como debatedor, vou convidar um geólogo, que é o Renato Rodrigues Cabral Ramos. O Renato é geólogo formado pela UERJ em 1987, fez mestrado e doutorado pela UFRJ. Desde 2005 é professor do Museu Nacional da UFRJ, tendo sido vice-diretor da instituição em 2014 e 2018. Atualmente é presidente da Associação Profissional dos Geólogos do Rio de Janeiro e membro do Conselho Diretor e Conselho Editorial do Clube de Engenharia. Por favor, Renato, seja bem-vindo. E, finalmente, vou anunciar um palestrante, um debatedor que não poderá estar presente, mas deixou o seu vídeo que nós vamos apresentar, que é o Marco Navega. Ele é bacharel de turismo, empresário do setor comercial de bens, serviços e turismo desde 1984. Ele é da Associação Comercial e Indústria de Macaé, desde 1994, associado fundador do Macaé Convention and Visitor Bureau desde 2008, associado fundador do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Macaé desde 2011, associado da Federação de Convention and Victors Bureau do Estado do Rio de Janeiro desde 2008. Trabalha no associativo empresarial em empresas representantes dos setores de comércio, de bens e serviços, de turismo desde 1984. Tem uma experiência grande na mobilização e na fundação de associações de turismo e do comércio do Estado do Rio de Janeiro.
é presidente do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol, Condetur, e titular do Conselho Empresarial de Turismo da FEComércio. Então, o Marcos, nós tivemos uma boa conversa, infelizmente ele não pôde estar presente, mas se interessou que sua mensagem viesse até aqui, porque está muito envolvido com esse projeto no Rio de Janeiro. Outra coisa, eu queria também informar os senhores que nós convidamos a Secretaria de Turismo do Estado e o secretário, infelizmente, ele anunciou aqui problemas assumidos, compromissos assumidos anteriormente, ele não poderia estar presente e tinha delegado uma pessoa para o representá-lo, mas essa pessoa testou positivo para o Covid e por isso nós também não temos ele aqui nessa mesa. Mas certamente vai ser muito rica com o que estão aqui presentes. Então, passo a palavra aqui para Maria Alice conduzir esse evento. Obrigada, Ricardo. Em primeiro lugar, obrigada pela honra de me dar essa oportunidade de conversar tanto com a Kátia quanto com o Renato sobre esse assunto que é importantíssimo. Ele tem impactos ambientais, impactos no trabalho, impactos no conhecimento, impactos na divulgação científica. Então, eu estou realmente muito curiosa e antecipando essa discussão que eu tenho certeza que vai ser excelente, extremamente esclarecedora. Bom, eu vou passar, então, a palavra à doutora Kátia Mansur. Ela tem 20 minutos para fazer a exposição. Obrigada, Kátia, por aceitar o convite. Bom, eu que agradeço. Eu vou passar daqui, ó, que eu acho que vai ser melhor, que eu consigo pilotar aqui melhor a apresentação vindo de cá. Bom, primeiro, enquanto eu coloco aqui a apresentação, eu aproveito para agradecer a oportunidade de apresentar o nosso projeto aqui do Clube de Engenharia, que é uma casa de grande importância para a gente, inclusive agora que incorporou a geoconservação entre suas atribuições, isso nos deixa muito felizes. Bom, então, a ideia aqui, né, é essa oportunidade, então, de apresentar o nosso projeto aqui, projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Temos muitas perspectivas e muitos desafios. E, ao longo dessa apresentação, eu pretendo mostrar para vocês como que a gente está enfrentando os desafios e ver as perspectivas que vêm por aí. Então, esse é um projeto que ele já vem de algum tempo, desde 2010, 2011, mas eu acho que vale a pena a gente começar pelo começo, né? Para quem não sabe o que são geoparques. Eu acho que, já que estamos aqui, vamos começando. O Geoparque é um programa da Unesco, assim como outros programas de proteção do patrimônio, como é o caso do Homem à Biosfera, que é de 71, o Programa do Patrimônio da Humanidade, que é de 72. Em 2004, a Unesco chancela o programa Geoparques, mas só em 2015 ele toma para si o programa. Então, o programa Geoparques hoje é um programa da Unesco e tem o mesmo status que Patrimônio da Humanidade. Mas muitas pessoas também confundem, achando que geoparques são parques, como, por exemplo, o Parque da Tijuca, mas não são unidades de conservação. O nome acaba levando a essa ideia de que há uma relação com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Mas não são parques, não é uma área protegida, mas pode ter dentro do geoparque áreas protegidas. Por exemplo, o nosso tem várias. Entre elas, um parque nacional, que é o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, que, para quem não conhece, eu aconselho que vá conhecer, porque é, de fato, maravilhoso. Então, o geoparque é uma área, tem limites bem definidos e onde um plano de desenvolvimento é estabelecido a partir da participação da população local. Geoparques, então, são geridos de baixo para cima. Não é por exemplo, num patrimônio da humanidade, o governo toma conta daquele patrimônio. Num geoparque, a população também ajuda a cuidar. E foi uma solução muito interessante, porque talvez seja a única forma de realmente fazer o controle e o cuidado dessas áreas. Baseado, então, aí fala assim, bom, mas como é que a gente faz? Vai conservar uma área
E essa área conservada, ela vai ter o quê? Vai ter atrativo, vai ter geossítio geológico, vai ter sítio geológico, sítios paisagístico, histórico, cultural, enfim. E tem interesses diversos, culinário, gastronômico, enfim. A cultura é o que move o geoparque, isso que é importante dizer, são as pessoas. O geoparque tem que ter um patrimônio geológico, mas principalmente tem que ter pessoas. Então, um parque nacional, ele a princípio não pode ser um geoparque, porque ele não tem ninguém vivendo dentro dele, pelo menos não deveria, né? Então, a diferença é essa, né? Então, esse plano de gestão do geoparque, ele tem que estar adaptado com essa realidade do lugar, e ocorre tudo que acontece normalmente no lugar, continua acontecendo. Se tem empresa, tem mineração, o geoparque não impede esse uso do lugar. Mas, por exemplo, um geossítio, indicado como geossítio, ele não pode ter mineração, porque aí ele já está sendo alterado. Então, a mineração ocorre dentro da área do geoparque, mas não naquilo que é o sítio, que é chamado de geossítio, ou seja, aquele patrimônio que a gente quer preservar. Por quê? Porque são esses patrimônios, são aqueles lugares que a gente preserva porque são raros, são importantes, são únicos, contam a história, ajudam a entender a história daquele lugar, são chave para o entendimento da geologia do lugar. Então, esses são os tais dos sítios de patrimônio e paisagem que tem que ter relevância científica internacional para ser um geoparque Unesco. Então, o valor internacional, ou seja, aquelas coisas únicas que chamam a atenção, precisa existir dentro de um geoparque. E tem que ter um programa de educação próprio. E aqui é uma definição que a gente encontra lá dentro do site da Unesco, que são laboratórios para o desenvolvimento, baseado no reconhecimento e gestão do patrimônio da terra e a sustentabilidade das comunidades locais. Ou seja, lugares de desenvolvimento associado à conservação. E essa conservação, gente, ela está ligada ao geoturismo e à educação. A gente não vai falar nunca de sustentabilidade se não falar de educação, né? E aqui são as 10 principais áreas de atuação do geoparque. Respeito ao meio ambiente e integridade da paisagem. Ajudar a preparar estratégias de mitigação de desastre e risco geológico. Preservar os registros do passado para pensar o futuro, incluindo aí os diversos tipos de possibilidades, inclusive de energia renovável. A educação. Todos os geoparques devem operar programas educacionais. Apoiar trabalhos acadêmicos e se engajar em pesquisas científicas. Explorar e celebrar as conexões entre as práticas das comunidades e a terra. Dar ênfase no empoderamento das mulheres e meninas. Deve possuir um plano para o desenvolvimento das pessoas do território. Desenvolvimento sustentável no geoparque quer dizer desenvolvimento das pessoas, né? E apoiar e envolver a população local, preservando o conhecimento tradicional e os povos originários. E, por fim, geoparques são áreas que valorizam o patrimônio da terra e reconhecem a necessidade de protegê-los. Então, tudo isso está lá dentro, isso aí não foi eu que escrevi, não, está na Unesco, tá? E ele diz ainda mais um pouquinho, que tem 4 requisitos para uma área ser um geoparque. O primeiro, ter esse patrimônio geológico, geomorfológico de valor internacional. Depois, dar visibilidade para as ações através do geoturismo e da geoeducação. Terceiro, trabalhar em rede. Os geoparques funcionam em rede, numa rede global e também em redes locais. E, por fim, possuir uma estrutura de gestão oficial que deve seguir as normas do país. Então, o geoparque ele precisa ser uma instituição, tá? Legalmente instituída. No Brasil, a gente tem o programa de geoparques da CPRM, do nosso Serviço Geológico, que desde 2012 publicou um primeiro livro, o nosso geoparque está lá no capítulo 19, já tratando dessas questões e apontando esses lugares de patrimônio geológico de valor internacional que nós temos. Então, aqui é o programa de geoparques. Quem quiser saber mais um pouquinho, entra lá na CPRM, que vai encontrar bastante coisa interessante no site. E aqui é um mapa. Esse mapa não é desse ano, é de 2021, não tinha um de 2022 ainda no site da Unesco, mas eu coloquei ali, está vendo as 3 bolinhas vermelhas no Brasil? Eu inseri 2, porque até então... até esse ano, a gente só tinha um geoparque no Brasil, que era o Geoparque Araripe, que foi criado em 2006,
foi aprovado em 2006, e agora, a partir desse ano, a gente teve mais 2 novos geoparques, o Geoparque Seridó, lá no Rio Grande do Norte, e o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, agora a gente tem 3 a partir de 1 mês e pouco atrás, né? Então, hoje, a gente aumentou em muito, triplicou aí o nosso número de geoparques, e a gente espera que tenha muito mais. Para quem quer saber um pouco mais sobre como instituir um geoparque, eu aconselho ler esse manual que foi publicado agora esse ano pelo Ministério do Turismo, que começa a olhar para os geoparques como soluções turísticas importantes, e foi produzido aí pelo pessoal do Seridó. Bom, então agora vamos falar do nosso, né, do nosso geoparque. Quem somos, né? Vocês veem aí os barcos aí lá em Farol de São Tomé, quem nunca foi, vale a pena ver isso aqui é maravilhoso. São os barcos entrando e saindo do mar, puxado por trator. Só quem vai sabe o que é isso. É uma coisa incrível, como a tecnologia, né, dos nossos pescadores tradicionais é muito interessante. Então, eu coloquei essa imagem aí ao longo da nossa apresentação, porque o nosso geoparque é um geoparque costeiro. E falando de geoparque costeiro, a gente não pode esquecer de falar do mar e de quem vive do mar. E que são essas pessoas que são talvez as mais afetadas pelas ações humanas no litoral brasileiro. E aí nós temos uma área muito grande, esse é o nosso primeiro grande desafio, o tamanho da nossa área. Era pequenininha no início, ia de Maricá a Macaé, mas foi gente se agregando, veio um, veio outro e acabou ficando grande. É um desafio? São 10.900 km², o litoral que vai de Maricá até São Francisco de Itabapoana, são 16 municípios. Interessante dessa área é que 20% dela ou é a unidade de conservação ou é corpo d'água. É cheio de lagoa, de laguna, como a Lagoa de Araruama, Maricá, Lagoa Feia, enfim, é uma área muito interessante. E as unidades de conservação, que são muitas também. Esses municípios variam muito. Por exemplo, Arraial do Cabo tem 30 mil habitantes, aproximadamente, pelo IBGE 2021. Campos tem mais de 500 mil. Então, são diferentes em tamanho, mas Campos também é um município gigantesco. Ele tem uma população muito grande na capital e é esparso aí ao longo do seu território. Mas aí eu vou passar rapidinho, só para vocês verem o que nós temos. Maricá, visto então aí do Alto Marcão, está ali, visto aqui do Alto Mourão, né? Saquarema, o promontório da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na entrada da Lagoa. A Lagoa Vermelha e sua salina em Araruama. A falha da Ponta da Farinha em Iguaba Grande, maravilhosa. O túmulo em São Pedro da Aldeia. O Costão Rochoso, todo cortado de diques alcalinos em Arraial do Cabo. O Forte de São Mateus, em Cabo Frio. A Praia de Areias Granatíferas do Forno, em Armação dos Búzios. O Morro de São João, Casimiro de Abreu. O Monumento Natural dos Costões Rochosos, em Rio das Ostras. A Ilha do Francês, em Macaé. Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, com suas lagoas em Carapebus e em Quissamã. Vejam as lagoas completamente diferentes. Cada uma tem uma salinidade, é muito interessante, geologicamente, inclusive. O Farol de São Tomé, em Campos dos Goitacazes, e suas áreas alagadas belíssimas. A Lagoa Salgada, ou Lagoa do Salgado, lá em São João da Barra, com seus estromatólitos. E as falésias lindíssimas de São Francisco de Itabapoana, da Formação Barreiras. A gente já temos 300 pontos de sítios geológicos e não geológicos, culturais também, como igrejas, prédios históricos, sambaquis. E agora isso aumentou muito, inclusive, que a gente está trabalhando com os sítios e com indicadores de variação do nível do mar também. E a gente já tem mais de 200 pontos só nessa área, uma coisa que é outro desafio. Cada vez que a gente estuda mais, aparece coisa. São desafios em cima de desafios. Então, o que a gente tem? O nosso patrimônio geológico. Vamos ver? E o patrimônio cultural, o que nós temos? Nós temos rochas africanas, como essa da Gruta da Sacristia, em Maricá. Da África, a orogenia Búzios. Da Quebra do Gondwana, com seus diques toleíticos,
até uma rocha antrópica no canal Campos Macaé, no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. De abundantes minerais nas praias, há uma raridade mundial, que são os pseudomorfos de pseudoleucita, lá de Rio das Ostras. Da paisagem do continente à paisagem da ilha, da serra, da cachoeira, a restinga, das dunas ao manguezal. A mata de tabuleiro, vegetação de semiárido em pleno Rio de Janeiro, a floresta ombrófila densa no Desengano, em Campos dos Goitacazes. Na água, na árvore também, o Formicívoro litoralis, ameaçado de extinção. Na restinga, um ratinho, o ratinho goitacás, que foi descoberto em 2011, um mamífero que ninguém conhecia, lá na restinga de Jurubatiba. Na restinga, o Leolemos lutitsai, também ameaçado de extinção. Dos beach rocks, ou praianitos de Jaconé, de Darwin, e arenitos na praia, em Carapebus, aos sambaquis e outros sambaquis musealizados in situ. Do quilombo aos pescadores, das marisqueiras quilombolas, das capitanias hereditárias aos naturalistas, Príncipe Maximiliano, Saint-Hilaire, Darwin, Hart e tantos outros. Das estações de trem, inclusive algumas ressignificadas. Da casa de Alberto Lamego, a casa de Gabriel Joaquim dos Santos, a Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia. Do açúcar, do sal. Dos tapetes de sal ao pré-sal. Da Isabaiomi da Machadinha, a tapeçaria premiadíssima do Espraiado em Maricá. Da culinária quilombola, as frutas da restinga e a fruticultura. E as casas de farinha, maravilhosas. Sobre as ondas e embaixo delas. Da construção do delta do Paraíba do Sul, das bioconstruções estromatolíticas das lagunas e persalinas. Até as construções históricas, como a Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio. Então, isso aqui é um pequeno retrato do que nós temos em termos de geologia e de cultura. Dá para ver que a riqueza é grande. E quem é que vive nesse lugar? Dá para ver nessa imagem, que vai lá de São Paulo até aqui na região dos lagos, que a gente tem uma ocupação bastante forte na região, inclusive que liga do Rio até a região norte, está iluminado aí, dá para ver a Lagoa de Araruama nessa parte aqui, ó, e aqui toda a nossa região, seguida um rastro de luz. IDH, eu não vou entrar muito nesses aspectos, mas alguns municípios têm o IDH muito alto, maior do que o Brasil em todos os aspectos, embora o IDH seja de 2010, a gente não tem dados mais novos, né? E o que é interessante também é como vivem essas populações que dependem do litoral. As populações tradicionais são bastante importantes em vários municípios. Aqui a gente vê, por exemplo, Saquarema e Cabo Frio, com muitos pescadores artesanais, mas eu gosto de chamar atenção a esse número de São Francisco Tabapuana, no extremo norte. Porque São Francisco Tabapuana possui 42 mil habitantes e tem cerca de 3 mil pescadores tradicionais. Quase 10% da população vive da pesca tradicional. Da mesma maneira como população tradicional, dos 42 quilômetros certificados pela Fundação Palmares no estado do Rio, 21 estão dentro da nossa área. Então, a gente tem uma história da escravidão muito forte. E ela é contada em vários lugares, e esses quilômetros estão muito bem organizados e a gente vem trabalhando, inclusive, com vários deles. No turismo, eu não vou falar muito, porque eu tenho a fala do Navega, mas eu quero só lembrar que a gente tem aí desde os aeroportos internacionais, como é o caso de Cabo Frio, até os portos que recebem os grandes transatlânticos aí. O turismo, Búzios, por exemplo, é a 5ª cidade mais visitada por estrangeiros no Brasil. Dentre os 5 primeiras, 2 são do Rio de Janeiro, a própria cidade, e a 5ª é a Armação dos Búzios. E o que dizem os estrangeiros que vêm? Que eles querem conhecer a nossa cultura, nossas belas praias, nossos monumentos e paisagens, a gastronomia de primeira que tem o Brasil e a hospitalidade do povo. Em geral, eles gastam mais do que os brasileiros e preferem cidades menores do que os brasileiros, que preferem as capitais. Não vou passar muito por isso aqui, mas a gente tem uma infraestrutura turística muito boa, várias cidades de categoria A,
dentro da categorização de turismo do Brasil, o Navega vai falar sobre isso, e ontem tentei atualizar aqui, mas o site não estava funcionando bem, então eu deixei o dado de 2021 mesmo, que tem aqui uma média, o município que menos recebe royalties, São Francisco de Itabapoana, uma média de 1.600.000 por mês, enquanto Maricá recebe quase 200 milhões por mês de royalties em 2021, tá? Em média. Bom, falei aqui de alguns valores e os conflitos, nem tudo são flores, né? Tem vários conflitos. Eu acho que talvez o conflito mais importante é aquele que diz respeito ao conhecimento das pessoas, a questão da sustentabilidade. O que é ser sustentável num geoparque? Primeiro, é ter a conscientização ambiental de que existe uma importância nesses sítios e nesse patrimônio ambiental que existe no lugar. É importante que cuide dos resíduos, do saneamento básico. É importante gerar senso de pertencimento, a conexão das pessoas com o lugar. E o uso da terra, onde a legislação ela tem que estar associada ao conhecimento daquilo que é nosso patrimônio, e aquilo que a gente precisa preservar, e aquilo que é frágil, e aquilo que é vulnerável. Então, o planejamento das áreas urbanas deve seguir também esses princípios. E as atividades econômicas, elas devem priorizar as comunidades locais que estão envolvidas nos serviços, produtos e indústrias. Por exemplo, a gente vê alguns municípios, como a Armação dos Búzios, que todo mundo conhece, Búzios é caro, tudo é caro lá, mas se você for olhar a renda média do buziano, ela é muito baixa, mostrando que a riqueza do lugar nem sempre se traduz na riqueza das pessoas que ali vivem. Então, isso é muito importante também dentro dessa discussão sobre geoparques. E, obviamente, do geoturismo, que deve promover e envolver a população local. A questão da mobilidade urbana também é importante, que as pessoas possam chegar no geossítio, se quiserem ir de bicicleta, ter transporte público. E, por fim, uma coisa que é fundamental, a continuidade, ou seja, a existência de programas, políticas públicas de longo prazo, estratégias de monitoramento e leis de proteção, para que isso continue existindo, para que esses lugares tão especiais continuem existindo. Aqui é uma imagem muito rápida, mas só para mostrar para vocês uma coisa interessante da região dos lagos. A área construída de 76 a 2012 aumentou de 5% para 20%. As salinas diminuíram de 8% para 2%. Os corpos d'água diminuíram de 50% para 42%. Sabe o que acontece? As salinas acabam sendo depois aterradas. Elas que eram lagoas acabam sendo aterradas e viram área de loteamento. Então, a gente vê... e essas salinas são históricas, são tão importantes para a história do Brasil, né? Desculpa. O saneamento básico também é uma área importante, né? A água chega, mas nem sempre o tratamento de esgoto está lá. Muitas vezes o tratamento é de tempo seco, que também depois é diluído na chuva e vai para os corpos d'água. Portanto, a gente ainda tem muito a trabalhar nessas áreas. E o uso e ocupação das terras. Só um minutinho para eu beber uma água aqui. Trazer ela para aqui, para perto de mim. Então, o uso e ocupação das terras. Aqui a gente vê um caso que se iniciou ainda nos anos 2007, por aí, 2008, que foi o início da ocupação do Peró por um empreendimento que ocuparia todo o Campo de Dunas, com 1.000 e tantas casas no miolo de Campo de Dunas, e que toda a área seria ocupada por empreendimentos diversos. Imagina esse lugar, esse paraíso, sendo ocupado por 1.000 casas aí no meio. Enfim, nós do Geoparque nos posicionamos completamente contrários a esse empreendimento e até hoje a gente defende e luta pela manutenção. Ainda está sob julgamento, mas até agora a gente está ganhando. Da mesma maneira que a gente está numa luta também há mais de 10 anos pela preservação dessa área de Jaconé, onde estão os Beach Rocks de Darwin ou os Beach Rocks de Jaconé, que tem um empreendimento que ameaça ocupar essa região. E que ameaça ocupar essa região que tem ondas como essa que vocês veem, num porto,
e que vai ocupar a frente do maior, talvez um dos maiores símbolos do município, que é a Gruta da Sacristia. Também temos uma fragilidade natural. A gente está no litoral e a gente ouve falar das variações do nível do mar, das mudanças climáticas, e a gente começa a ver insistentemente processos erosivos no nosso litoral. Aqui foi uma ressaca de 2010 em Cabo Frio, onde a gente vê do lado aqui, essa erosão que vocês veem aqui está sobre a Duna Boa Vista, que é um sambaqui. Esse é um mapa que nós fizemos, eu e a Flávia Lins de Barros, num trabalho, onde a gente coloca isso tudo. Vulnerabilidade, a ressaca, erosão costeira, o que tem de geossítio, população, esgoto, está tudo aí. A gente tentou botar num mapa essa fragilidade, as dimensões da vulnerabilidade costeira e os desafios para a gestão da geodiversidade e da diversidade natural nessa região. E o que a gente identificou? Que existe uma vulnerabilidade à erosão e inundação associada às ressacas, que há necessidade de se pensar no planejamento frente aos cenários do IPCC para as subidas do nível do mar. A gente não pode deixar de pensar que a gente precisa se adaptar, o que é resiliente, o que não é. A pressão urbana e turística sobre os ecossistemas costeiros é uma fragilidade, em especial as dunas e os costões. Fragilidade econômica de alguns municípios em função da dependência da atividade turística ou da indústria do óleo e gás. Fragilidade das populações residentes, em particular as mais pobres, frente a um modelo de desenvolvimento que não contempla suas necessidades. A poluição por esgoto e o conflito entre empreendimentos portuários e turísticos e a conservação da e a geodiversidade. É importante lembrar que o esgoto ele atua diretamente sobre a questão dos principais atrativos naturais e sobre a pesca, que é fonte de trabalho de uma boa parte da população. E nós, o que a gente está fazendo? Eu sei que eu estou demorando um pouquinho, mas é porque eu acho que vale a pena contar isso tudo para vocês, né? E o que a gente está fazendo para ser um geoparque? Acho que isso que é importante, né? Nossas atividades. Quem quiser saber um pouco também, pode ir lá no nosso canal de YouTube. A gente fez 3 workshops, um em 2019, 21 e 2022. Lá tem muita coisa feita por nós e muita discussão dos nossos parceiros, que eu acho que geoparque é parceria, sabe? Nós não fazemos geoparque porque queremos, tem que envolver as pessoas, e eu acho que dá para ver bastante bem isso nesses 3 eventos que nós fizemos. O primeiro foi presencial, antes da pandemia, os outros 2, o segundo totalmente virtual, e esse último, que ele foi virtual no workshop, mas as ações estão sendo, eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente está fazendo agora, pós-workshop. E a gente tem que ter um programa de educação, né? Pois é, nós temos um curso de Geologia Geral para o ensino básico, onde a gente já trabalhou com professores de praticamente todos os municípios do Geoparque, inclusive a Silvia, que está aqui presente, trabalhou com as professoras dos pequenininhos, né? Dos alunos do Fundamental 1. A gente trabalha com oficinas. Aqui, durante a pandemia, a gente conseguiu adaptar o curso para o modo virtual, e ele aconteceu, seguiu acontecendo. Fizemos, do ponto de vista do geoturismo, vídeo com roteiro geoturístico, um para cada município. São 16 vídeos, com aproximadamente 5 minutos para cada um, falando das riquezas geológicas presentes. E agora, nesse workshop, agora nós lançamos 27 drops, pequenos vídeos curtinhos, o Renato fez um deles, falando de um tema. Por exemplo, você também, Ricardo, falou também sobre o petróleo. São pequenos vídeos de 2 minutinhos falando de temas. Renato falou dos beach rocks, Ricardo falou lá do petróleo, teve gente falando de Gondwana, Renata, teve gente que falou de arcos magmáticos, tudo rapidinho, muito bacana, com a interação dos nossos mascotes, que são os superferas, nossos super-heróis geológicos. E o geoturismo? Aqui tem uma foto sua, Marco. Essa foto lá do Jeribá, com os painéis, que os painéis do projeto Caminho Geológico, nós não abandonamos esse projeto, nós seguimos fazendo novos, inclusive inauguramos 3 novos painéis agora esse mês. A gente não deixou o projeto parar, independente de qualquer coisa, a gente segue dando
dando força, e isso aí, esses quadradinhos aqui dos ODS, eu esqueci de falar, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui um trabalho que a gente tem feito também com as comunidades de lá, as comunidades quilombolas, que tem turismo étnico, a gente tem trabalhando com a Silva está aqui também, elaboração dos painéis, ó, aqui para o quilombo de Bahia Formosa, esse daqui do quilombo de Machadinha, e aqui no meio a RPPN Bom Retiro, que também é nossa parceira no projeto. Temos uma exposição itinerante que a gente empresta, né, e que vão para todos os lugares. As pessoas levam, está ali o Marcão ali, levando para todos os lugares os nossos painéis. É só a pessoa passar lá na UFRJ, pegar emprestado, depois devolve. E usa o tempo que precisar. E que fala de todos os recursos que tem aí na região. Temos uma atividade fantástica que são os geodias, que são caminhadas guiadas, onde a gente vai para um determinado lugar, marca pelas redes sociais, as pessoas se inscrevem, e a gente já teve dias de juntar 200 pessoas caminhando numa área natural e trocando, compartilhando conhecimentos. Temos uma série de livretos, que a gente chama de série Geossítios, livretos bilíngues, português e inglês, onde a gente está no número 6, tem mais 3 que vêm por aí, que falam de áreas importantes, de geossítios importantes do nosso geoparque. Publicamos, com apoio do sistema Confea-CREA, esse livro com 168 páginas, agora no final do ano passado, que é Os Superferas, uma aventura pelo projeto do Geoparque Costões e Lagunas, que a gente está entregando um exemplar para cada escola municipal. Já fizemos uma boa entrega e vamos continuar agora. Esse livro realmente é para ser usado pelos professores, tá? É assim, o que é rocha, o que é mineral. Então, a pessoa vai direto no item e está lá super ilustrado e com exemplos da área do geoparque. Então, o professor que trabalha na região, ele pode mostrar, está falando de tectônica de placas, não precisa ir no Himalaia. Olha aqui que tem rocha que se formou igual aquelas que... Então, isso é a ideia desse livro que a gente produziu aí nesse tempo. Fizemos um caderno de atividade também com os nossos superferas, atmosfera, litosfera, hidrosfera, que são os super-heróis, né? A gente tem um projeto do CNPq, que é um projeto de pesquisa, que chama Análise do Passado para Pensar o Futuro, as variações do nível relativo do mar no território do geoparque, e esse projeto ele tem, nele a gente está fazendo esse inventário dos sítios que indicam variação do nível do mar no passado, mudanças climáticas do passado, estamos trabalhando em reconstituições paleoambientais, simulações de cenários, e também trabalhando com a questão da divulgação. A gente tem um projeto que apoia principalmente o ODS 5, que é a de igualdade de gênero. E falando em igualdade de gênero, o projeto também da FAPERJ que a gente desenvolve, que é o projeto Geociência, substantivo feminino, meninas geocientistas de São Francisco de Itabapoana, onde a gente conseguiu 15 bolsas de jovens talentos para as meninas de 12, 13 anos, lá do interior, das escolinhas do interior, para 5 professores de 5 escolas, 3 bolsistas de iniciação científica e são orientados por 8 professoras, nós da UFRJ e professoras da UENF. Então, esse projeto ele busca estimular novos geocientistas, meninas geocientistas, né? Essa é a ideia. Temos parceria, estou chegando aqui no final, temos parcerias com os vários municípios, aqui tem Cabo Frio, tem São Francisco, tem Carapebus, tem aqui Maricá, Búzios e tem Rio das Ostras nessas parcerias. Temos Facebook, Instagram, YouTube, temos um podcast, nosso canal de rádio, que eu chamo, né? Que uma vez por mês a gente grava um programa de rádio, muito legal, vale a pena. O último agora foi com quilombolas, o anterior foi sobre indígena, está lançando hoje o de quilombola, quem quiser entrar lá para ver. Temos um website muito recheado, com muita informação, e a gente aqui para fechar. A nossa agenda, só para vocês verem o que a gente andou fazendo depois que a gente voltou ao presencial. Em 30/4, a gente fez um geodia em Jurubatiba. Em 21/5, um geodia em Arraial do Cabo. Em 30/5, nós participamos do 8º Geopolíticas, falando de salinas e geoconservação. Em 31/5, a gente foi
participou da comemoração dos 25 anos do Sambaqui da Beirada em Saquarema. Participamos no dia 6 de junho da exposição da Semana do Meio Ambiente com a entrega dos livros do Superferas para São Pedro da Aldeia. No dia 9/6, fizemos a mesma coisa em São João da Barra. De 9 a 11/6, em Búzios, a gente entregou livro, fez palestra na Semana do Meio Ambiente e inaugurou 3 painéis interpretativos. De 15 a 18/6, em Maricá, Marcão marcou presença no evento estadual de encontro estadual de guias de turismo e na inauguração da exposição Darwin na Fazenda Itaucaia. De 23 a 26, trabalhamos com as meninas geocientistas de São Francisco de Itabapoana e entrega dos livros do município. No dia 27/6, participamos da Conferência de Meio Ambiente com palestra em Arraial do Cabo. No dia 29/6, ontem, a gente participou do Projeto Orla em Cabo Frio e hoje a gente está aqui no 9º Geopolíticas, ou seja, haja fôlego, está vendo como a gente está trabalhando? E não acabou não, porque depois de amanhã, no sábado, 2 de julho, a gente vai ter um geodia sensacional lá na Fazenda Campos Novos, em Cabo Frio, com a presença de historiadores, de quilombolas. Vai ser um evento de geoparque, que tem geologia, tem natureza, né? Tem pessoas, tem bio e geodiversidade, e tem pessoas, tem botânico. E então a gente vai ter um dia sensacional, lá inclusive com almoço quilombola. Importante dizer isso também. A gente está muito entusiasmado com esse dia aqui. Apoio da Prefeitura de Cabo Frio também. Então, lá no início eu falei quais são os 4 requisitos, né? Esse é o último slide. A gente fala que tem um patrimônio geológico e geomorfológico de valor internacional. Eu acho que eu consegui demonstrar para vocês que a gente tem estromatórios, tem exemplo de uma orogenia que é a única no mundo. Visibilidade para ações, geoturismo, geoeducação, trabalhar em rede, a gente vem trabalhando em rede, e o que a gente precisa fortalecer agora é a nossa gestão, a estrutura de gestão, criar a nossa estrutura e daí fortalecer, porque a gente quer ver se ano que vem a gente já se consegue submeter o nosso projeto. Que ele está bem andado, está bem bacana, tem muitos desafios, mas também tem muita perspectiva. Eu acho que isso que é importante. Aqui são os nossos parceiros, né? E os nossos contatos. Obrigada. Desculpa que eu ultrapassei o tempo muito. Olá, pessoal. Marco Navega, eu estou presidente do Conselho Regional de Turismo da Costa do Sol e é um prazer estar participando com vocês aqui dessa força, né, dessa vontade da gente ver o Geoparque Costões e Laguna do estado do Rio de Janeiro virar uma realidade e promover a mudança que nós queremos no nosso estado. O Conselho Regional ele existe desde 2008 e é composto por 13 municípios: Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, Quissamã e Carapebus. E a nossa vontade, enquanto instância de turismo, é ver o Geoparque tomar forma e ser mais um atrativo turístico para a nossa região. A nossa região ela já é abençoada por Deus, é bonita por natureza, e nós temos aqui a maior região turística mais forte, mais robusta do Brasil. Nós temos números invejáveis, né? Números bons, né, no turismo. Nós temos 3 municípios categoria A, né, que é o top do turismo brasileiro: Cabo Frio, Armação de Búzios e Macaé. Nós temos 4 municípios categoria B, que é um time de ponta também do Ministério do Turismo, composto por Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. Nós temos 4 municípios categoria C, que é Maricá, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Casimiro de Abreu. E nós temos um D, que é Quissamã, e um E, que é Carapebus. Essa região turística ela abrange toda a costa fluminense, desde Maricá até Quissamã. Nós temos aqui uma forte presença, né, da humanidade, né? São cidades que remontam à época, né, do descobrimento do nosso país. Então nós temos muita história, né, muita cultura agregada aos municípios. Dentro dos municípios também nós trabalhamos de forma conjunta o potencial e os produtos turísticos existentes.
Para isso, nós contamos com uma BR-101, que interliga toda a região, a capital fluminense, a capital do Espírito Santo. Nós temos uma Via Lagos, né, uma rodovia concessionada que liga a BR-101 ao coração da Costa do Sol, a antiga região dos lagos do estado do Rio. Nós estamos servidos por 4 aeroportos, né, um na cidade de Maricá, um na cidade de Cabo Frio, que é até um aeroporto internacional. Nós temos um aeroporto na cidade de Búzios e um aeroporto de grande porte na cidade de Macaé. Nossos produtos principais é o nosso pessoal, é a nossa gente. As pessoas que residem nessa região são pessoas de quase todos os lugares do nosso país. Nós temos uma presença forte, né, das comunidades indígenas, dos sambaquis, né, e fazem parte, todos esses 13 municípios fazem parte do Geoparque. Então, para nós, é um prazer, é um desejo e é um dever fazer que esse Geoparque tome força, que tome vigor, e possamos, dessa forma, atrair cada vez mais visitantes internacionais, nacionais e regionais. Qual é a nossa justificativa? É que as pessoas venham para a Costa do Sol para curtir praia, para curtir serra e, principalmente, toda a história que une esses dois continentes, né? O sul-americano e o continente africano. Então, nós temos espécimes, né, geológicas, né, que acontecem aqui na nossa região e acontecem também na costa da África. Isso quase nos faz remeter que a humanidade é uma só, o globo é um só. E se a gente precisa ter um equipamento turístico com reconhecimento da Unesco, esse equipamento com certeza é o Geoparque, né? Será o nosso segundo Geoparque no país, né? Nós teremos aí o reconhecimento pela ONU, né? Pela Organização da Cultura, né? Através da Unesco, e isso vai reconhecer aquilo que já é evidente para todos nós, que além de sermos turísticos, com belezas e etc., nós temos uma formação geológica invejável, né? Poucos os continentes do mundo que possuem essa conformação. Dentro dessa região, nós temos aí o Parque Estadual da Costa do Sol, que está inserido dentro do Geoparque. Nós temos também um grande parque nacional, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Então, uma região turística, por excelência, que tem como princípio proteger a natureza, manter a nossa configuração enquanto pessoas, né, enquanto sociedade, e estamos dentro de um estado essencialmente turístico. Nós conseguimos atrair, no ano de 2019, 3 milhões e 800 mil visitantes nacionais. Nós atraímos também mais de 500 mil visitantes internacionais, tendo aí a cidade de Armação de Búzios como nossa coroa, né, como a nossa principal célula de atração de turista internacional, tendo recebido em 2019 aproximadamente 340 mil visitantes internacionais. Por isso, então, a gente está aqui junto desse evento grandioso, fazendo valer que o Estado do Rio tem um geoparque configurado dentro das necessidades de preservação ambiental, geológica, morfológica, sociológica, que nós temos esse princípio e queremos e apoiamos que esse geoparque saia do papel e passe efetivamente a atrair investimentos e mais pessoas a nos conhecer. Foi um prazer estar com vocês e fico aqui à disposição para qualquer um que estiver nos assistindo hoje, que possam entrar em contato conosco e podem se aproximar através do nosso site www.condeturrio.com.br. Faça-nos uma visita e venha conhecer um pouco dessa história linda que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Obrigado, sucesso a todos.
Kátia, um obrigado enorme pela sua palestra, pelo mundo que você abriu aqui para nós. E eu vou perguntar qual dos seus 30 clones está aqui hoje, porque só sendo clonada para fazer tudo isso que você nos apresentou aqui. Então, qual é o número do clone hoje? Bom, eu vou passar então a palavra aqui ao Renato para comentários e perguntas sobre essa palestra sensacional. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, um prazer especial estar nessa mesa acompanhado de duas pessoas queridas, da Kátia, da Maria Alice, e de certa forma eu caí aqui de paraquedas ontem, eu não sabia que estaria nessa posição, eu estaria nessa posição, né? Mas é sempre um prazer quando o Ricardo Latiger não me convidou, ele impôs que eu estivesse aqui nessa situação. Para mim é um prazer, e vocês vão entender por quê, né? Dizia o Geraldo Vandré, né? Para não dizer que não falei de flores, eu vou dizer para não dizer que não falei de urtigas, né? Porque nem tudo são flores. Então, assim, como é que a minha relação inicial com o Geoparque Costões e Lagunas foi através de uma luta árdua que nós começamos há 11 anos atrás, mais de 10 anos atrás, né? Uma luta pela preservação dos beach rocks de Jaconé, dos beach rocks de Darwin. Então, eu me lembro perfeitamente a primeira vez que nós fomos a campo, cara, eu, você e Vitor Manuel Rodrigues do Nascimento, meu colega, professor da UF, em que a gente foi lá pela primeira vez ver aqueles beach rocks tão interessantes e que o Darwin, ao passar por ali, ainda na parte da manhã, provavelmente, no dia 9 de abril de 1832, na sua trajeto pela província do Rio de Janeiro, ele provavelmente apiou do seu cavalo e viu algo chamou a atenção dele na praia, e ele descreveu em sua caderneta a primeira descrição de um beach rock, ou de um praianito, no Brasil, né? Que foi naquela região ali da Praia de Jaconé. E nós começamos essa batalha há mais de 10 anos atrás, eu e Kátia, num esquema de... Eu lembro da primeira audiência no Ministério Público, de tentativa de conciliação entre o projeto dos empreendedores e nós da academia, e eu fazendo o papel de o bad cop e a Kátia de good cop, good pero no mucho, né? Good pero no mucho. E é um embate muito intenso, e eu acho que é interessante falar isso aqui dentro do Clube de Engenharia, porque é uma discussão muito interessante acerca de um mega empreendimento e a questão de preservação ambiental. O primeiro projeto do Porto de Jaconé, do terminal portuário de Jaconé, ele previa, e foi por isso que a gente se engajou isso com muita força, ele previa um quebra-mar, um mole, cuja a base, a parte proximal dele na praia, estaria justamente em cima da principal área de ocorrência dos beach rocks de Darwin. E um projeto foi um projeto do IPN, né? A empresa que fez o projeto. DTA, né? A DTA, mas quem fez o projeto do mole, que seria um mole avançando centenas de metros para dentro do mar, de modo a proteger aquele terminal das imensas ondas que se formam ali, principalmente durante o inverno, quando entram as frentes frias, né, de sudeste. Esse mole, ele atingiria a principal área dos beach rocks. E aí vem uma luta longa da academia, da UFRJ, pelo Instituto de Geociências, Museu Nacional, da UF, agora mais recentemente da UERJ, através do professor André Silva, né, de dedicação e de aspectos muito importantes que a gente notou nessa batalha. A primeira coisa é a produção científica séria, né? Quando eu e Kátia e outros colegas publicamos o artigo sobre os beach rocks na Revista Brasileira de Geociências, atual Brazilian Journal of Geology, e logo depois de 2 anos o artigo
no CIGEP, da Comissão Brasileira de Sítios Geopaleontológicos. A publicação desses dois, um artigo e um capítulo, fora resumos e apresentações, isso se revestiu de uma importância muito grande no nosso embate com os nossos adversários em relação à questão do porto. Então, acho que na proteção, na defesa, nas ameaças que pairam sobre diversos geossítios do Brasil, a importância do CIGEP, dos 3 volumes do CIGEP, publicados pela CPRM, né? A importância na preservação desses geossítios e a importância da publicação em revistas científicas, revisada por pares, né? Nessa luta, e que serviram de subsídio para os nossos vários pareceres em defesa do Beach Rock nos anos subsequentes, né, Kátia? Muitos pareceres, uma batalha entre pareceres vindos do DRM, da empresa, do INEA, né, e pareceres produzidos por nós, que foram todos entregues ao Ministério Público. Atualmente, em julho do ano passado, para nossa tristeza, foi licenciado o terminal, o porto. Ou seja, hoje eles poderiam começar a fazer o porto. Não começaram ainda, né? Por outro lado, na sentença do juiz, veio, de fato, o reconhecimento de que o Beach Rock de Darwin é um patrimônio geológico do Estado do Rio de Janeiro. A sentença do juiz, apesar de ter liberado, não se pode, pela sentença do juiz, não se pode causar nenhum dano ao Beach Rock. Né? Temos discordâncias em relação a isso, porque na faixa que o empreendedor alega que seriam, do empreendimento até a zona principal dos Beach Rocks, eles alegam numa faixa de 420 metros, que não haveriam ocorrências do Beach Rock. Nós provamos pelo nosso último parecer, entregue ao Ministério Público agora em fevereiro desse ano, que existem Beach Rocks, não é a faixa principal, mas existem Beach Rocks. E provavelmente, eu estive lá agora, semana retrasada. Nós fazemos um monitoramento da praia, de trabalho de iniciação científica há bastante tempo, e depois da longa pandemia, pela primeira vez nós fomos lá coletar arenitos betuminosos que ocorrem por baixo dos Beach Rocks. Outro aspecto importante daquela área. E a ressaca estava no auge. Ondas na região, no exato local do atracadouro, do atracadouro projetado do porto, haviam ondas de, sei lá, eu não consigo ver porque eu não sou surfista, mas ondas de 4, 5 metros. E quando a gente anda em direção, anda os 400 metros, 400, 500 metros para leste, na zona do Beach Rock, as ondas não são tão altas. São altas, mas não são tão altas. E a gente eu fiquei pensando o seguinte, matutando, olhando aquelas ondas imensas no local, onde é que vai ser o porto? Por que elas são tão grandes? Provavelmente porque existem Beach Rocks submersos naquela área, como se vê nas imagens do Google. Então fica a pergunta, como construir um porto num local feito esse? Não haveria outras alternativas locacionais mais interessantes? Por que inicialmente o projeto do porto previa um longo guia corrente em cima dos Beach Rocks? Com o acirramento da nossa luta contra esse terminal, esse longo guia corrente deixou de ser necessário. Por quê? O projeto inicial estava errado, estava superdimensionado, ou simplesmente foi um recuo tático para facilitar o licenciamento. Então, continuamos, eu acho que foi muito importante isso, de cumprir um dever da universidade pública, né? Através aí nessa luta, Kátia, eu, Vitor, André, outras pessoas, e junto, representando as universidades públicas do Rio de Janeiro, Marcão, que está aqui na minha frente, geógrafo da UERJ, fazendo um dever da universidade pública, que é estar junto das populações, produzindo conhecimento científico de peso na defesa de patrimônio.
no caso, um dos principais patrimônios geológicos do estado do Rio de Janeiro e certamente um dos principais patrimônios geológicos do Geoparque Costões e Lagunas, né? Ou seja, a nossa vitória de fazer com que o Beach Rock de Darwin fosse reconhecido como um patrimônio geológico pelo Ministério Público, pela Justiça, poderá ser uma vitória de pirro, caso o terminal seja de fato construído. Então, a gente fica feliz de ter sido reconhecida essa luta, inclusive com vozes dissonantes dentro da nossa categoria que negavam que o Beach Rock fosse um patrimônio geológico, fosse sequer um patrimônio, que negavam, inclusive, a passagem de Darwin no local, e isso a prefeitura de Maricá chegou, né, o prefeito de Maricá chegou a afirmar que o Darwin atrapalhava o desenvolvimento do município, né? E hoje é muito interessante. Você passa na praia de Jaconé e tem totens que falam do Beach Rock. A Kátia mostrou naquela insana atividade do projeto uma participação em Maricá falando do Beach Rock, né? Mais uma coisa interessante, nós conseguimos, através dessa luta, fazer com que o Beach Rock de Darwin, o Praianito de Jaconé, fosse conhecido, muito conhecido no município. Qualquer pessoa do município de Maricá, seja a favor ou contra, conhece esse geossítio. Eu gostaria de lembrar, Renato, que a gente foi a uma audiência da Justiça aqui no centro da cidade, e o procurador, o desembargador, sei lá, o juiz lá que estava julgando, ele começa assim: Beach Rocks são... Aí ele lê o que são Beach Rocks a partir da nossa descrição, no nosso trabalho. Eu nunca pensei que um dia eu fosse viver para assistir uma sessão de justiça que começasse com uma definição geológica. Isso chamou muita atenção da gente, quanto era importante a gente seguir na divulgação científica, no valor. Inclusive, Renato, uma coisa que a gente precisa fazer, a CIGEP está paralisada desde 2012. É super importante a gente batalhar para fazer a CIGEP voltar a funcionar, porque é uma entidade que representa o sistema da classificação dos sítios valiosos nacionais. É uma espécie de um inventário dos principais sítios brasileiros. E a CIGEP está paralisado desde 2012. O quanto a CIGEP foi importante nessa luta. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre desse valor, desse inventário levado a cabo por uma comissão, né, coordenada pela CPRM, pelo Serviço Geológico, mas que tem 13 instituições ali dentro, com pessoas que faziam... Não era fácil publicar na CIGEP, não pensem que era, porque era bem difícil, né? Outra coisa importante foi o esforço, né, que foi imprescindível do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e também do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. O MPE ele foi importantíssimo nessa luta. Atualmente, né, o GAEMA foi praticamente extinto. Né? Ou seja, desarticulado. Isso é aquilo que a gente está vendo no nosso país, né? Do desmonte, na desarticulação de todos os órgãos que teoricamente teriam que proteger a questão ambiental, o meio ambiente, os índios, etc. Então, assim, o MPE foi importantíssimo. E nós, pelo visto, também, a nossa luta também foi muito importante para o MPE, porque houve em 2016 ou 2015, não me lembro mais, um workshop do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apenas sobre patrimônio geológico. Isso está no YouTube, com 4 horas ou 5 horas de duração. O vídeo Beach Rocks em Chamas, produzido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, está no YouTube, para qualquer pessoa que queira ver, Beach Rocks em Chamas, foi uma produção do Ministério Público do Rio de Janeiro, com contribuição, né, da sociedade organizada, das entidades, da nossa. Né? Como eu queria falar?
tinha mais uma coisa importante que eu tinha que falar. Viu? Coisa não preparada, eu fico tentando lembrar. Hoje, né, a aprovação, a liberação para a construção do porto tem muito a ver com o enfraquecimento do Ministério Público do Estado, o nosso grande parceiro nessa luta, né? Então é algo preocupante, né? Em outros momentos, inclusive na construção do Geoparque. E eu queria comentar sobre isso que você falou, sobre a construção do Geoparque. Num dos slides lá que eu coloquei, tinha lá aqueles 10 pontos importantes e tinha um deles que proteger os sítios com indicação de variação climática, porque isso é importante para pensar no futuro. E então nós, enquanto Geoparque, a gente não pode deixar de proteger esses sítios, porque esse daí é um dos sítios mais usados na construção de curvas de variação do nível do mar no Holoceno, no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, não só isso, mas também utilizados até em alguns livros padrão, né? Como, por exemplo, o livro do Dimas lá e do Tucker, né? Que usam os beach rocks como padrão, os nossos beach rocks, eu falo os nossos, né? Como padrão para outros beach rocks brasileiros, a descrição petrográfica de outros beach rocks, ou seja, ele tomou uma proporção de ser uma espécie de uma referência, não só no ponto de vista de uma luta, mas também do ponto de vista de uma... Porque quando a gente fez o estudo, a gente datou e a gente fez a localização, fez petrografia. Quando a gente faz isso tudo, a gente coloca esse beach rock dentro de uma situação que muitas vezes eles não têm, que é, por exemplo, serem considerados de fato indicadores de variação do nível do mar, porque ele tem litofaces que colocam exatamente na linha da praia. Então, com a datação e com isso, eles são inequivocamente excelentes pontos para fazer esse tipo de construção de curva. Então, nós precisamos, de fato, defender esse lugar como um geossítio, né, por tudo que ele representa, e também pela luta que ele também representa, né, que ele demonstra. Então, no papel de pessoas que trabalham por um projeto de geoparque, a gente não pode simplesmente ignorar e se deixar vencer pelo grande capital, pelos interesses que a gente não entende como públicos, né? Interesses legítimos de conservação da natureza e de conservação daqueles lugares que registram momentos importantes da história da Terra e por isso são chamados de patrimônio, né? Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar aqui. Nesse documentário, Beach Rocks em Chamas, ele é um documentário muito bem feito porque ele enfatiza o beach rock, mas não apenas enfatiza apenas o beach rock. Até porque nós nunca tivemos a pretensão de acreditar que o principal impacto da eventual construção desse porto seja apenas em cima dos beach rocks. Há toda uma biota marinha de transição e continental, há gente morando próxima e que escolheu comprar uma casa ou fazer sua casa num local tranquilo, né? E provavelmente não vai querer ter um porto do lado da sua casa, com todo o que significa um porto em termos de poluição, de risco, de prostituição, de tráfico de drogas, que é o que acompanha portos, historicamente, desde a antiguidade. O beach rock, ele não é nem o impacto sobre o beach rock não será nem o mais importante, nem menos importante. Só que o beach rock se tornou um símbolo. E pela primeira vez que eu saiba, um geossítio atrapalhou um mega empreendimento como o beach rock de Darwin atrapalhou. Obviamente que o beach rock acompanhado de muita gente, desde moradores de Maricá, à universidade, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal. Então, daria para a gente falar aqui mais umas horas sobre isso,
mas eu acho que tinha que, já que o tema da palestra era o Geoparque Costões e Lagunas, incluindo as ameaças, eu acho que essa talvez seja a maior ameaça hoje em relação a um geossítio do Geoparque. Obrigada, Renato, pelos seus comentários que complementaram essa excelente palestra. E eu queria perguntar se tem alguma pergunta da plateia, por favor. Ricardo Latigé parece que tem uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que eu diria o seguinte: aqui é uma casa da engenharia, né? E a engenharia vem desde a engenharia ambiental até a engenharia que constrói. Então, esse é um processo que a gente vive aqui, que tem as contradições muito intensas, né? E nós precisamos trabalhar isso, não com o argumento que esse último que você usou, porque é um porto e vai virar isso tudo. Tem que ser outro. Que por exemplo, Não, esse não é o argumento. Isso aí, o porto é a decadência de uma sociedade de classe e falta de planejamento, né? Por exemplo, você pode ser diferente o porto é um instrumento também de desenvolvimento. Eu queria fazer, então, eu acho que essa é uma questão muito delicada, que nós vamos ter que trazer para cá, ponderando todas as contradições, como já tem uma na ordem do dia aqui, que são as termoelétricas lá de Sepetiba. Então, isso, eu digo sempre, que o Brasil é um país por construção, por demanda. Eu agora arrisco a dizer que o nego não escolheu aí o engenheiro. Eles vão me perdoar, mas a gente está aqui entre nós, cadê? Mas a racionalidade objetiva de ter um beach rocks, uma rocha na praia, talvez tenha sido um elemento até fundamental para eles destaquearem essa proposta ali. Do ponto de vista de lógica construtiva, pode ser até por isso, né? Mas eu diria também que nós temos algumas heranças que a gente precisa dentro do nosso projeto Costões e Lagunas. Por exemplo, a gente, quando era garoto, ia muito em Araruama, tomava banho naquela praia ali de frente à cidade. Hoje você não consegue entrar mais lá. E não é por poluição só. É porque nós levamos uma população para morar ali. E levamos água doce. Nós fizemos uma estratificação por densidade. E pode despoluir tudo. Mas se a gente continuar regando o nosso jardim, nós vamos estar alimentando aquela bacia, aquele corpo d'água com uma água doce que vai estratificar e vai formar um ambiente para a proliferação de vida e forma aquela lama preta que no futuro vai ser petróleo, né? É uma das origens tradicionais do petróleo, é ambiente hipersalino, onde você muda a salinidade. Então tem muita coisa que a gente vai ter que trabalhar, inclusive dentro desse ponto de vista. Levar a geologia para as prefeituras, como vocês estão fazendo, enfim, eu acho que é muito importante. Por certo, o Clube de Engenharia vai, Maria Alice, a gente estava discutindo aqui, um trabalho dessa natureza tem que estar na agenda do clube, uma discussão ambiental também dentro da perspectiva do desenvolvimento, que vai precisar da engenharia, mas a engenharia de boa qualidade. Só para terminar, eu me lembro bem duas situações da minha vida, que fui defender numa audiência pública a construção de Angra 3 pelo Clube de Engenharia, enfrentando, né, fui vaiado também pelo pessoal do Greenpeace, e continuo defendendo a energia nuclear. E outro que nós vivemos dentro da Petrobras, quando nós recebemos o Greenpeace reclamando da questão da construção da abertura de áreas ali em Abrolhos. E o Estrela defendeu claramente que a gente não precisava de Abrolhos. A gente pode ter outras áreas. Então, dosar isso vai ser um exercício para nós. Vamos convidá-los todos, inclusive os ambientalistas, que entrem para o Clube de Engenharia, porque essa discussão vai ser boa. Muito obrigado. Posso? Obrigada, Ricardo. Posso? Pode, pois não. Bom, duas coisas, né?
Me ouvem? Acho que tá. A primeira coisa de respeito a essa questão do Porto de Desenvolvimento, né? Eu acho que a gente tem que pensar se a gente precisa de fato de porto ali, se é lugar para ter, e se isso que estão querendo fazer ali se chama desenvolvimento de fato. Porque eu acho que desenvolvimento é outra coisa. Ele pressupõe que as pessoas tenham melhores condições, e não simplesmente que alguém ganhe mais dinheiro ou que uma área seja ocupada por uma atividade que não vai trazer, de fato, os benefícios que aquela população acredita que terá, porque é vendido para ela que assim será. É comum a gente ver isso na questão dos resorts, né, que os resorts também são defendidos por essa maneira, e que vai ter emprego, aí na hora que chega o resort, o emprego não é das pessoas daquele lugar. Então, não são, né? Os empregos não são. Então, eu acho que essa é uma questão que se discute, né? Por outro lado, eu acho que eu entendo, assim como você comentou que o Estrela disse que não era lugar, Abrolhos não era lugar, eu acho que dessa maneira nós temos que pensar naquilo que é patrimônio. E aí não estou falando só do geológico, não, estou falando de patrimônio como um todo. As construções históricas, o patrimônio material presente nas comunidades tradicionais. Por exemplo, um patrimônio que a gente tem, que a gente está perdendo, são as salinas. Muita gente fala assim, mas as salinas acabaram com... Não, as salinas até hoje protegem a lagoa. Onde tem salina, consegue impedir, porque elas foram feitas na borda da lagoa e só faziam o quê? Bombear a água e deixar evaporar. Só que hoje, com o avanço da urbanização, a gente perde a salina e perde a lagoa junto. Porque o que acontece é que onde era lagoa, que virou salina, vira loteamento. E a outra coisa que você falou da Lagoa de Araruama, você está coberto de razão. Ontem, durante a apresentação do projeto Orla de Cabo Frio, um professor que trabalha com peixes mostrou o tanto de salinidade que a Lagoa de Araruama já perdeu da década de 80 para cá, por conta desse uso que é feito não só de transposição de água para dentro de um sistema que era uma ocupação que vira esgoto lançado na lagoa, como também as próprias técnicas. E aí eu vou falar mal dos engenheiros também, que tem muitos que gostam de brincar de Deus, né, que eu falo, que é o seguinte: vou abrir um canal para trocar a água da lagoa, tirar a água da lagoa e entrar a água do mar. Só que ali não é assim, o sistema daquele não é desse jeito. Então, eu acho que tem um pouco de aprender também com a natureza, que a gente precisa fazer. E que o Geoparque se propõe a fazer isso. O Geoparque não é contra nenhum tipo de atividade econômica. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas fiquem no lugar e produzam no lugar. Mas a gente quer também que os nossos patrimônios... A Lagoa de Araruama é o maior sistema hipersalino, o sistema lagunar é o maior sistema lagunar hipersalino em regime permanente do mundo. E a gente vai perder isso. Aí as pessoas falam assim, tá aparecendo de novo os cavalos marinhos, porque está melhorando a lagoa. Mas acontece que a qualidade da lagoa ela está mudando também a sua própria qualidade natural, que é a hipersalinidade. E se acontece isso nas outras lagoas que têm estromatólitos, a gente vai ter estromatólito só como fóssil e vai deixar de ter o estromatólito em processo de desenvolvimento, que é o nosso análogo do pré-sal, que é o nosso análogo das primeiras evidências de vida na Terra. Olha o que a gente pode perder. Então, a nossa defesa é por isso. É uma defesa veemente. Porque a gente entende que isso que dizem que é desenvolvimento, a gente não tem o mesmo... Não combina no conceito, entendeu? Esse conceito de desenvolvimento não é o nosso. Eu acho que não deve ser o do Geoparque. Mais alguma pergunta? Bem, eu vou então encerrar agradecendo em nome do Clube de Engenharia e de todas as entidades que organizaram esse evento, essa excelente palestra. Eu acho que ficou, para mim, pelo menos ficou assim, a ideia de Geoparque como uma grande conciliação
entre pesquisa, desenvolvimento, preservação e trabalho, e recurso, e cultura, né? Então, eu acho que é um espaço que, se delimitado, ele realmente acrescenta àquela região uma qualidade, e inclusive qualidade de vida, né? Foi interessantíssimo, eu fiquei muito, muito impressionada com tudo que eu vi aqui, imagino que todos também, sobre a maravilha que é esse trabalho que vocês estão fazendo, e eu só desejo que isso prospere, e o Clube de Engenharia está aqui à disposição para divulgar esse trabalho, porque é importante que ele atinja o maior número possível de pessoas, porque só engajando as pessoas na importância de um projeto como esse que a gente vai conseguir preservar essa delimitação que foi feita para essa região tão característica e tão rica, né, de tudo, de cultura, de geologia, enfim. Bom, eu encerro aqui então com mais uma vez agradecendo também ao Renato, porque, como sempre, agrega uma qualidade adicional aos debates todos, agradecendo a presença de todos vocês e agradecendo a quem está nos assistindo remotamente ou quem vai nos assistir remotamente. Obrigado e até mais.